Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, vamos aqui analisar o João Guilherme, Vene Casagrande e os comentaristas do programa da ESPN falando aí sobre o Flamengo, Mengão, que está em preparação para a partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. É a volta do Mengão depois da data FIFA. Inclusive hoje tem a partida da Seleção Brasileira, o Samuel Lino provavelmente será titular nessa partida, lembrando que essa partida será na altitude, lá na Bolívia, 4.000 metros de altitude. O Samuel Lino deve ser titular nessa partida. Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão, mas antes, faz o seguinte, chega aqui naquela moral como sempre, explode o dedo do like, vamos bater juntos aqui uma meta de 3.000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista, e se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Já corre aí nos comentários, coloca aí, participe do nosso canal, colocando nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos, você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Brasília, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN. Bora pras notícias do Flamengo. Flamengo é o único carioca que não entra em campo essa semana. O rubro-negro se prepara para enfrentar o Juventude no próximo domingo. A missão é quebrar o tabu de 28 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Liberados pela seleção uruguaia, Arrascaeta, que seria poupado contra o Chile, e Varela, com suspeita de pubalgia, são reintegrados ao grupo. O lateral vai ser reavaliado pelo departamento médico. A boa notícia para Felipe Luiz é que Jorginho, poupado na última partida com dores na coxa, está de volta aos treinamentos e não preocupa para o final de semana. Essa semana foi muito importante pra gente, a gente sabia que a rotina de jogos foi um pouco apertada, a gente jogou muitos jogos seguidos e agora foi importante pra gente também dar uma respirada, trabalhar coisas que a gente errou durante a competição e acredito que essa semana foi muito importante pra gente e agora é voltar firme aí pra gente conseguir seguir na liderança. Agora eu tô à disposição do Felipe, né? Tava no banco de reserva, mas não tava 100% para poder jogar. Foi um momento muito complicado, senti uma dor ali muito forte e era muito incômodo para mim, mas agora me sinto bem, tô bem preparado. Acredito que se o Felipe precisar de mim, eu vou estar à disposição para poder fazer um grande jogo. Samuel Lino deve ser titular do Brasil no jogo contra a Bolívia, nesta terça, 8h30 da noite, lá no alto. Palo Alto, lá 4.100 metros. O pessoal fala assim, La Paz é alta, é 3.600. Só que lá onde vai ser o jogo do Brasil, os caras capricharam dessa vez. Meteram lá no alto 4.100. O avião, ele vem, ele não desce, ele encaixa na pista, ele não precisa descer. Ele já vem, coloca na reta e entra. Inacreditável. É a cidade onde fica o aeroporto ali e é próxima de La Paz. É brabo, é brabo. Pessoal que fala aí de altitude, a altitude é que nunca teve lá e nunca teve que subir uma escada, nunca teve que fazer uma caminhada mais forte. Imagina jogar bola. Sente, gente, sente, é complicado. Agora, a seleção brasileira vai adotar uma estratégia bem interessante. Ela vai chegar em cima da hora mesmo. Ela vai chegar 3 horas antes do jogo, ou seja, o jogo é 8h30, o Brasil chega às 5h30, joga e vai embora. A minha experiência pessoal indica que é melhor assim. E o Samuel Lino deve ser titular. E ele vai encarar, pela primeira vez na sua vida, a experiência da altitude, né? Assim como o Ancelotti, porque o Ancelotti, ele não teve que jogar em Quito, né, na sua partida com a seleção brasileira, né? Botaram o jogo ao nível do mar. Então, vamos aguardar. Mas o Samu, com certeza, tem tudo para fazer um grande jogo, ele está em ótima fase. Agora vai encarar o desafio da altitude, né? Vamos ver como ele vai se comportar e os demais jogadores da seleção brasileira. Samuel Lino é um cara que, se continuar jogando o que está jogando no Flamengo, ele tem aí 2 possibilidades. Estar na seleção brasileira que vai para a Copa do Mundo ano que vem e também daqui a pouco alguém do mercado da Europa chegar aqui com um olho grande nele, ó, e pagar bem mais do que o Flamengo pagou. 22 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, 25 milhões de euros. Ele é um cara que tem potencial para ser bem vendido, bem mais que isso. Samuel Lino
é fera. Agora, hoje vai estrear na seleção brasileira numa condição ruim, né? Porque você jogar lá no alto, mas ele é um cara que tem tudo para arrebentar. Eu acho que o Samulino vai marcar presença na seleção brasileira. E vou te falar, hein? Ele pode até começar a ser um incômodo para o Vinícius Júnior. Se ele continuar jogando a bola que ele está jogando, ele vai ali jogar no espaço do Vinícius Júnior, vai ser um reserva, mas é aquele cara que o titular tem que ficar olhando, porque senão pode se dar mal. Concorda comigo? E aí? Quero saber a sua opinião aí. O Flamengo, que você viu, preparação, amanhã os jogadores não treinam, né? Treinaram sexta, sábado, domingo, segunda, amanhã folgam, aí depois voltam quarta, quinta, sexta, sábado, treina, vai para Caxias do Sul, joga domingo com o Juventude, aí volta e aí começa. Aí é batidão, aí na quinta-feira que vem tem jogo com o Estudiantes no Maracanã, aí no outro final de semana tem o Vasco no Maracanã, aí depois tem o Estudiantes na Argentina, aí depois tem o Corinthians em São Paulo, e a sequência de jogos aí, sem parar, do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Domingo é importante ganhar. Todo jogo num campeonato de pontos corridos é importante ganhar, é um somatório de pontos, Hildo. Então, aqueles 2 pontos lá da primeira rodada, quando empatou com o Internacional, hoje o Flamengo poderia ter 2 pontos a mais, né? O jogo que perdeu para o Santos poderia ter 3 pontos a mais, o jogo que perdeu para o Cruzeiro poderia ter 3 pontos a mais. É um somatório. O Flamengo perdeu para Santos e Cruzeiro, né, nessa sequência aí do Campeonato Brasileiro, foram as 2 únicas derrotas. Empatou com o Inter e Grêmio no Maracanã, empatou também com o Vasco da Gama e Botafogo no Maracanã. O restante, Flamengo papou geral no Campeonato Brasileiro. João Guilherme, o jogo Flamengo versus Estudiantes. Interrogação. Paulo Azevedo. Bom, o jogo de ida será no dia 18 de setembro, no Maracanã, a volta no dia 25 de setembro, lá em La Plata, na Argentina. Aquele velho dever de casa, para quem decide fora. O Flamengo precisa ganhar o jogo e abrir uma boa vantagem. A equipe do Estudiantes, que tem o Verón como presidente, né? E que tem investimento de um empresário inglês que também já investiu no Liverpool, é um bom time, mas há uma disparidade de força entre as equipes, isso é evidente, né? O Flamengo tem o melhor elenco da América, o Flamengo tem muito mais condições. Agora, a Libertadores da América, sempre entra aquele componente da disputa, da competição, não é só jogar bola, você tem que competir também nas competições sul-americanas, especialmente, isso funciona muito, e o Flamengo tem experiência suficiente para fazer isso, né? Eu acredito que o Flamengo tenha totais condições de passar pelo Estudiantes de La Plata, que tem como destaques um centroavante chamado Carrillo, cara alto, de 1,87 m, tem o Alário, que jogou no River Plate, jogou também no Internacional, seleção da Argentina, jogou na Alemanha, tem o Medina, meio campo, que foi contratado ao Boca Juniors no ano passado, tem o Ascacíbar também, que é jogador de meio campo, o Muslera, goleiro muito experiente, uruguaio, né? Ficou durante 13 anos no Galatasaray, antes jogou na Lazio, goleiro da seleção uruguaia. É uma boa equipe. Agora, o Flamengo, ele tem um nível realmente diferente. Se o Flamengo fizer a sua parte no Maracanã, ganhar bem o jogo, eu acredito que o Flamengo poderá passar lá em La Plata, que é um estádio que eu conheço bem. Eu estive lá em 2 oportunidades em 2022, quando o Fortaleza foi eliminado pelo Estudiantes e quando o Atlético Paranaense eliminou o Estudiantes. Eu estive lá narrando pela ESPN esses 2 jogos. É um estádio com capacidade para 25 mil pessoas, uma região central de La Plata, que fica aproximadamente 1 hora de carro, de trem, de Buenos Aires. La Plata é a capital da província de Buenos Aires, né? Buenos Aires é a capital federal e La Plata é a capital da província de Buenos Aires. É uma cidade planejada, mais ou menos assim como fizeram com Brasília, com características diferentes, mas é uma cidade planejada, muito bem estruturada, e ali é a sede do Estudiantes de La Plata, 4 vezes campeão da Libertadores da América, uma equipe de muita tradição, mas que realmente eu não acredito que tenha força em condições normais para encarar
a equipe do Flamengo. É um bom time, competitivo, mas o Flamengo é muito superior. Acredito mesmo na classificação do Flamengo, se der a lógica aí. Mas tem aquilo, né? Libertadores, sabe como é que é? É traiçoeira, mas eu acredito muito no Mengão. É muito importante para o Flamengo vencer o jogo de ida no Maracanã. Porque lá vai ser aquela coisa, né? Jogo de brasileiro contra argentino na Argentina, valendo sequência na Libertadores da América. Vai ser uma pressão danada, aquelas coisas todas que a gente está acostumado a ver em Libertadores. Mas o estádio lá é muito legal, viu? Estádio moderno, estádio de alto nível, acanhado, porém muito funcional, arrumado. É um belo estádio. O estádio Jorge Luiz Hirt. Estudiantes ficou 14 anos sem jogar lá, né, porque não tinha dinheiro para fazer a reforma, e conseguiu uma grana e construiu um belíssimo estádio, né? Demorou esse tempo todo para ficar pronto, com as dificuldades que passava o Estudiantes de La Plata. Por mais que o Estudiantes não tenha um timaço, não tem mesmo. Aliás, nenhum time da Argentina hoje é um timaço, né? O Racing é um bom time, o River é um bom time, timaço não tem. Sabemos que na Argentina os jogos são batalhas, é verdade. O Flamengo precisa levar uma vantagem de preferência, 2 gols, correto? Corretíssimo. O importante é vencer o jogo no Maracanã, né? Se vencer por 1-0, melhor do que empatar, né? Mas se vencer por 2 gols, 3 gols, aí fica uma situação mais confortável, né? Para você, qual a importância de ter o Bruno Henrique nos confrontos da Libertadores? Muito grande. Primeiro que ele é um jogador de competição grande, né? O Bruno Henrique, nos grandes jogos, ele cresce, ele aparece, ele é o pai de todos, ele é o cara que faz gols decisivos, participa bem em jogos grandes, é o rei dos clássicos. Então, e ele tem história, né, em Libertadores da América, né? Foi o melhor da América em 2019. Ele é um grande jogador, então é importante ter o Bruno Henrique, sim. O próprio adversário já respeita. Com a previsão de volta do Pulgar, olha, ele vai ser reavaliado na próxima semana, e eu acredito que no final de setembro, início de outubro, ele já deva estar preparado para poder jogar e estar à disposição do Felipe Luiz, que vai ser uma volta espetacular. Você já imaginou isso, cara? Você ter Saul e De La Cruz disputando uma posição, Jorginho e Pulgar disputando outra posição. Olha, os 4 volantes do Flamengo, isso é um absurdo. É muita qualidade. Então a volta do Pulgar será muito importante. O Alan, que é bom jogador, embora a galera pegue no pé, mas é um cara de qualidade, vai perder espaço aí. E o Everton Araújo também, né? Mas o Pulgar, eu acredito que em final de setembro, início de outubro, tudo leva a crer que ele estará de novo. O departamento médico do Flamengo está acompanhando e vai passar as informações. Galera, é o seguinte, vamos falar agora do caso Bruno Henrique, porque Michel Acef Filho, advogado do Flamengo, que representou, segundo advogados com os quais eu conversei, representou de uma maneira brilhante o Bruno Henrique no julgamento do STJD. Ele deu uma entrevista ao Sport TV e explicou o motivo do caso Bruno Henrique ser totalmente diferente dos jogadores da Operação Penalidade Máxima, que aconteceu na temporada passada, com vários jogadores sendo punidos, teve gente sendo banida, inclusive, do futebol, e ele disse o seguinte: tenho ouvido muita discussão sobre a pena ter sido branda. O que aconteceu com o Bruno Henrique não tem nenhuma relação com os casos julgados pelo STJD antes. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo, ou seja, alguma combinação fora para que no jogo algo artificial aconteça. Nos outros temas aconteceu exatamente isso. Atletas foram abordados e combinaram determinadas jogadas para se favorecerem fora do campo. O Bruno Henrique já planejava tomar o 3º cartão amarelo. O cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva. Faz parte da estratégia do jogo. E ele disse aqui: o que aconteceu foi uma informação privilegiada. O artigo em que ele foi punido diz: atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Não é uma atitude contrária à ética desportiva, porque o 3º cartão é permitido. E ele não pretendia influenciar o resultado da partida. Ele queria tomar o cartão para ficar fora contra o Fortaleza e jogar contra o Palmeiras. Quando muito foi uma informação privilegiada e não há um dispositivo no código que puna isso.
O que há é no RGC de 2023, o artigo 65 diz que é uma atitude ilícita compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna. Até isso eu rebato, porque a informação privilegiada tem que ser algo que você não espera. E qualquer conhecedor mediano de futebol sabia que ele levaria o terceiro cartão naquele jogo. Esse tipo de ação é punida no artigo 191, que é descumprir regulamento, punido com multa. O que está acontecendo é uma marola de que a pena foi branda, porque estão comparando com os fatos anteriores e não tem nada a ver. A pena não foi branda, pelo contrário, ela foi exagerada. Palmas para Michel Assef Filho, que de maneira brilhante explicou para aqueles que não querem entender, ou melhor, querem entender, mas preferem criticar só porque o jogador é do Flamengo. Os famosos antes. Ele deu uma aula para essas pessoas que não buscaram conhecimento. Eu ouvi, inclusive, tem até uma entrevista, cara, que eu vou pegar aqui o nome da pessoa, o Andrei Kempf. Ele é advogado, ele deu uma entrevista para a ESPN, ele não tem nada a ver com o caso, não defende, ele não é da Procuradoria, não defende o Bruno Henrique, não tem nada a ver. Ele é apenas um jornalista que também, formado em Direito Esportivo, ele entende muito sobre o assunto, inclusive ele assina um blog, Lei em Campo, e ele deu uma entrevista à ESPN de maneira brilhante, explicando muito bem. Então, assim, quem quiser entender, tem como entender. É só buscar conhecimentos nas redes sociais. Não adianta criticar sem ter noção de nada apenas porque o jogador é do Flamengo. Dito isso, já falamos muito sobre esse assunto, vamos falar agora de uma notícia que saiu essa segunda-feira, lá no jornal o Globo, assinada pelo jornalista Lauro Jardim. Flamengo renegocia contrato com a Adidas. Depois de fechar com sua nova patrocinadora master, o maior contrato de patrocínio da história do futebol da América Latina, o rubro-negro abriu negociações para rever os valores do seu acordo com a fornecedora de material esportivo. A expectativa é de que a Adidas aumente os valores para se alinhar à nova realidade financeira do clube. Internamente, a cúpula do Flamengo entende que todos os contratos comerciais devem ser ajustados de acordo com a força no mercado da marca. Bom, depois dessa informação, procurei o Flamengo. Vou até ler aqui exatamente o que a pessoa me disse. Perguntei, falei o nome da pessoa, bom dia. Essa informação do Lauro procede? A pessoa respondeu, mentira total, zero verdade. Mais do mesmo. 10 dias sem jogos do Flamengo, o mundo enlouquece e inventam de tudo. Zero. Isso é que me impressiona. Não é que houve alguém procurando o clube, sugerindo algo, mandaram alguma ideia. Não teve nada disso. Zero. E aí procurei a Adidas. E a informação em off, eles não quiseram falar em on, mas em off, a informação que eu obtive com pessoas da Adidas é que não procede. Não há nenhuma conversa em andamento para renegociar o contrato atualmente entre Flamengo e Adidas. Fica aqui a minha apuração, me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Não sou dono da verdade, repito, erro, sou um ser humano, mas eu nunca vou errar querendo errar. Pelo contrário, posso errar tentando acertar, como foi, por exemplo, o caso, quando eu disse que a Superbet seria patrocinadora master. No fim das contas, acabou sendo a Betano, mas todo mundo sabe que a Superbet esteve próximo. Então, assim, faz parte do game, do jogo. Então, eu ouvi os dois lados, e os dois lados estão negando essa informação. Para finalizar nosso vídeo, galera, teve treino nessa segunda-feira, e parabéns à equipe de comunicação do Flamengo, que durante essa data FIFA está abastecendo a imprensa que acompanha o dia a dia do Flamengo com muito conteúdo. Hoje eles soltaram mais um conteúdo com imagens do treino dessa segunda-feira e com uma entrevista do Emerson Royal que disse: essa semana foi importante, nós conseguimos dar uma respirada e também ajustar detalhes. Agora eu me sinto bem fisicamente, preparado para ajudar. Se Felipe Luiz precisar de mim, eu vou estar pronto para fazer um grande jogo. Nessa terça-feira, o elenco folga e aí depois é treino direto até sábado, quando eles viajam para pegar o Juventude, jogo marcado para domingo, 4 horas da tarde, lá no Alfredo Jaconi. Lembrando que é duro dizer isso, mas é verdade. O Flamengo não vence o Juventude no Alfredo Jaconi desde 97. Muito tempo. Eu tinha 7 anos. Só para vocês terem noção, atualmente eu tenho 35 anos. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então vamos ver se o Flamengo vai quebrar esse tabu contra o Juventude, lembrando que é uma partida essencial para o Flamengo, uma partida importantíssima, porque o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, vai defender a sua liderança, precisa da vitória, né? O Flamengo que vacilou na última partida contra o Grêmio, empatou 1-1. Eu acho que era uma partida praticamente ganha, mas
cara, não deu certo, o Flamengo empatou e agora o Flamengo precisa de um bom resultado contra o Juventude para ficar tranquilo, né, no Campeonato Brasileiro e mais tranquilo ainda para a Copa Libertadores da América, partida contra o Estudiantes da Argentina. E aí o Flamengo precisa de um bom resultado porque a primeira partida é no Maracanã, né? A gente viu aí o João Guilherme falando sobre essa partida. O Flamengo precisa de um bom resultado porque é a primeira partida das quartas, né, da Libertadores. O Flamengo precisa desse bom resultado. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.